Amém, gente? Glória a Deus. Então, nosso tema de hoje é: quais são as estratégias cristãs para enfrentar as crises? Vamos falar junto? Quais são as estratégias cristãs para enfrentarmos as crises? Será que existe solução para as crises relacionais, familiares, pessoais na palavra de Deus, gente? Sim ou não? Sim. A palavra de Deus tem resposta para todas as necessidades pessoais, coletivas, familiares, sem dúvida nenhuma, tá? Então nós vamos pensar um pouquinho sobre quais são essas estratégias que eu e você, que a igreja, que as nossas famílias, né, nós podemos ter diante dos dilemas e das crises que perpetuam os lares, tá bom? Então vamos lá, nosso texto base, né, que a gente vai usar aqui profeticamente é Salmo 128. Abra comigo, Salmo 128, versículo 1, diz o seguinte, Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. Fala comigo, tudo vai dar certo, vai bem, em nome de Jesus. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz seja sobre Israel. Amém, queridos? Quem crê nessa palavra profética? Você será feliz, você será abençoado, você será próspero, você vai comer do trabalho das tuas mãos, mas tem dois requisitos aqui: se nós andarmos nos caminhos do Senhor e se nós temermos ao Senhor. Temor do Senhor e andar nos caminhos do Senhor. A gente tem aprendido que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, sim ou não? Provérbios 1:7, o temor do Senhor é apartar-se do mal, é dizer não para o mal. Toda vez que você diz não para o mal, você está agindo com sabedoria. Toda vez que você teme o Senhor, ou seja, vive uma vida reta, correta, íntegra, você está andando em sabedoria. Estou até fazendo uma série, né? Acho que vocês estão assistindo, uma série sobre provérbios. Hoje eu ministrei o devocional sobre Provérbios 4, e nós vamos juntos ali até Provérbios 31, com a graça de Deus. Acabamos já todos os salmos, gente, 150 salmos, olha só, trabalhei. E agora nós estamos adentrando em Provérbios, e depois vamos estudar também outros livros juntos. Tenho ficado muito edificado, tá, com esses estudos. Glória a Deus. Então, quais são as estratégias cristãs para enfrentarmos as crises? Primeira estratégia, gente, anote aí: para traumas emocionais ou espirituais. Para traumas emocionais ou espirituais. Vocês acham que tem muito trauma dentro da igreja, gente? Sim ou não? Sequelas, coisas mal resolvidas na alma, coisas do passado que precisam da cura do Senhor. Para traumas emocionais ou espirituais. Será que tem? Essa é a primeira crise que se instala, tanto a nível pessoal como a nível familiar, gente. E isso acaba refletindo até dentro da igreja. Quais são as ferramentas, quais são as estratégias bíblicas para isso? Primeiro, gente, buscar consolo em Deus. A gente precisa entender que nós precisamos buscar consolo de Deus. Olha o que diz Tiago 4:8. Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Em outras versões diz: aproximem-se de Deus e o Senhor se achegará a vós. Então nós temos que buscar o consolo do Senhor. Como? De forma prática. Praticando uma vida de oração, praticando a meditação, né? Principalmente do livro dos Salmos, gente. Os Salmos são livros de cura espiritual. Salmo 34, por exemplo, Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós vamos encontrar refúgio ali no Senhor. Nós vamos encontrar paz, calmaria em meio às tormentas que acontecem no dia a dia.
Então, primeira estratégia, buscar consolo em Deus. Vamos falar junto? Buscar consolo em Deus. Segunda estratégia, quando se trata de traumas emocionais ou espirituais, é aconselhamento pastoral ou ajuda profissional. Gente, os pastores estão aí para ajudar você. Os pastores estão aí para atender as pessoas dentro da igreja. E vocês têm o privilégio de ter uma igreja onde nós temos pelo menos 3 pessoas aqui gabaritadas para estarem atendendo vocês de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Estamos aqui para atender os irmãos que necessitam, e muita gente procura a gente, né? Vem, se achega, tanto pessoas de dentro da igreja, gente, como também pessoas de fora. Vocês sabiam que às vezes uma igreja atende mais gente de fora do que gente de dentro da própria comunidade? Sim, porque as igrejas, elas se transformam numa espécie de clínica de restauração, de cura da vida das pessoas. E nós que somos obreiros, pastores, tempo integral, estamos aqui trabalhando para Jesus, a gente ganha muita gente para Jesus quando a pessoa entra no gabinete. Primeira coisa que a gente verifica, gente, é se a pessoa nasceu de novo, se a pessoa entregou a vida para Jesus. Porque se Jesus não entrar na vida dela, o reino de Deus não se abre para ela, gente. Sim ou não? Isso aí é muito importante. Quando você vai ajudar alguém, quando você vai dar conselho para alguém, primeira coisa, procure ganhá-la para Jesus. Se ela nascer de novo, o reino de Deus se abre para ela. E se o reino de Deus se abrir para ela, tudo começa a modificar na vida dela. A cura vem. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que cura. O Jeová Rafa. Amém? Então, combinar um apoio espiritual, às vezes é necessário não apenas um apoio pastoral, mas também um apoio psicológico, né? Reconhecendo que a cura integral envolve corpo, alma e espírito. Dá ali o microfonezinho para ela. Quer fazer uma pergunta? Vai lá. Comentário? Vai. E tanto como ela o que eu lembro, Sim. Essa palavra para mim foi muito impactante, que certo. A igreja, ela ao mesmo tempo que ela é um hospital, ela é uma escola de guerreiros. Isso, ela tem as duas. Perfeito. Ao mesmo tempo que é um hospital, é uma escola de guerreiros. De guerreiros de Jesus. A gente tem que curar as pessoas e levá-las àquilo que eu ministrei domingo à noite, gente. Transformá-las em guerreiros espirituais. Amém? Quem quer ser guerreiro espiritual aqui? Dá um glória a Deus. Amém? E é isso aí, igreja é para isso. Então, a cura, ela precisa ser integral. Está aqui uma médica, né? Envolve o corpo, às vezes é um problema biológico. A gente tem que diagnosticar aqui. Porque às vezes o problema da pessoa não está na alma nem no espírito, está no corpo. E aí a gente indica orientação médica, apoio médico, apoio, né, fisiológico, de um especialista naquela área. Se é uma questão jurídica, está aqui, é uma advogada, a gente encaminha para questões jurídicas. Sim ou não, gente? Sim. Está aqui outra aqui também, né? Que também trabalha com a parte jurídica, além da imobiliária, né? Então, assim, isso é muito importante, irmãos. A gente, quando atende as pessoas, a gente não tem a solução de todos os problemas das pessoas. Às vezes a gente precisa de apoio de outros profissionais nas suas diversas áreas, né? Às vezes o atendimento é o que a gente chama, os especialistas chamam de multidisciplinar. Precisam de várias ciências, várias disciplinas para ajudar a curar aquela pessoa, seja no corpo, seja na alma e seja no espírito. Por exemplo, estou atendendo uma pessoa, aí eu fiz um mapeamento espiritual, atendi ela, lidei com todas as questões espirituais. Eu observo que a pessoa precisa de uma terapia, uma ajuda, um apoio psicológico. Eu já encaminho para nossa querida psicóloga aqui, a obreira Leia. Já encaminhei bastante gente para ela, gente. E como tem sido bênção na vida de muitas pessoas o atendimento psicológico dela. Amém? Então é reconhecer, eu não tenho toda a bagagem que a Leia tem na área psicológica, apesar de eu ter formação, né, em psicanálise, que é uma ciência maravilhosa, é a mãe da psicologia, mas assim, a minha especificidade aqui é ser pastor, lidar com a questão espiritual, questão de alma. Graças a Deus nós temos aqui na igreja uma obreira que trabalha nessa área psicológica, a gente caminha para ela.
Amém? Se é uma questão médica, caminhamos para os médicos que tem aqui. Se é uma questão de dente, os dentistas. Essa é a Nay, né? A Nayana. Se é uma questão jurídica, para os advogados. Então não tenha vergonha, gente. Você não sabe tudo. Você não tem a resposta para todos os problemas humanos. Você não é Deus. O nosso Deus tem todas as respostas. E o nosso Deus usa pessoas nas suas diferentes áreas. Amém? Glória a Deus. A gente precisa ter essa humildade de trabalharmos em equipe para ajudarmos as pessoas no corpo, na alma e no espírito. Outra questão é participar de uma comunidade de fé, gente. Dentro dessas estratégias que a igreja, os cristãos buscam para lidar, para enfrentar as crises familiares e pessoais, buscar consolo em Deus, aconselhamento pastoral profissional, mas a terceira é também buscar apoio na comunidade da fé. Fala comigo, comunidade da fé. Devolveu ali um negocinho para ele? Microfonezinho. Isso, fica, tá? Me ajuda com isso aí. Então, compartilharmos a carga com os irmãos. Gálatas 6:2, gente. Vamos lá abrir Gálatas 6:2. Olha o que diz Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, gente. Quer dizer, às vezes a pessoa não está dando conta de levar aquela carga sozinha. Como é que a gente tem que fazer? Levar as cargas uns dos outros, dar apoio, dar um ouvido amigo, às vezes dar um abraço, às vezes apoiar com alguma orientação, algum conselho. Como é que a gente faz isso? No ambiente da comunidade, na igreja, compartilhar a carga com os irmãos e participarmos às vezes de grupos de apoio na igreja. Por exemplo, a Leia tem um grupo de apoio aqui, todas as quintas-feiras com as mulheres. Quer fazer uma pergunta? Vai. Bem alto, sempre. Quando você falou em ajudar e precisar de ajuda, eu já lembrei do cenário de Jesus carregando a cruz quando chegou, Cirineu, e ajudou por um período ali carregar, e depois ajudou por um período carregar a cruz. Exatamente. Até Jesus precisou de ajuda quando estava carregando a cruz. Ele teve a humildade de receber ajuda. Muito bem lembrado. Olha só, gente. Imagina, se Jesus fez isso como um sinal, do reconhecimento do valor do outro, imagina nós que não somos Jesus. Não é verdade? Então fala comigo, nós precisamos da comunidade da fé e dos nossos irmãos. E mais que isso, gente, nós precisamos nos tornar amigos uns dos outros. Amém? Não significa, é claro, que você vai ser amigo de todo mundo, é impossível. Mas amigos de alguns, você vai se aproximar de alguns. E dentro desses que você se aproximar, você vai ser bênção na vida deles, seja dentro da igreja, seja de fora da igreja. E isso é lindo, gente. Nós fazermos amigos. Ganharmos o coração das pessoas a fim de que esses corações se acheguem aos pés de Cristo. Amém? Se alguém quiser um cafezinho, o pastor Giovanni fez com muito carinho ali o cafezinho, fica à vontade, tá bom? Pode sair a hora que quiser e ir para lá. Vamos lá, segunda estratégia, segundo problema que acontece, nos meios cristãos ali. Quais são as estratégias cristãs para enfrentarmos as crises? Segundo problema é a questão do divórcio ou separação. E vocês sabem que isso acontece demais da conta. Temos que lembrar que todos nós somos pecadores e às vezes, pecadores falham, erram. Então, como é que a igreja pode ajudar? Como é que os cristãos podem ajudar mediante essa situação de crise, chamado divórcio ou separação? Em primeiro lugar, gente, priorizar sempre no aconselhamento, no apoio, na ajuda, a reconciliação, quando isso é possível. Tentar ajudar ao máximo, claro, observando todas as situações, Se for possível, buscar sempre a reconciliação. Amém? Malaquias 2,16 diz que Deus odeia o divórcio. Então, nós precisamos, às vezes, no nosso aconselhamento, também de apoio pastoral, ou aconselhamento conjugal de cristãos mais maduros, para restaurar o vínculo familiar
sim, é possível reconciliar às vezes casais. Claro que tem situações que é impossível, gente. Quando um não quer, dois não faz. Sim ou não? E não se culpe disso quando você não conseguir ajudar um casal, ou pelo menos uma das pessoas envolvidas de um casal, que não quer mais ficar junto. Não tem o que fazer, gente. Você vai tentar persuadir, você vai tentar falar, você vai tentar aconselhar, mas às vezes a pessoa já está obstinada, com o coração duro, não tem o que fazer, a não ser orar e interceder para que Deus entre com providência, tá bom? Não se sinta culpada se você não deu conta de ajudar um casal que está passando por essa dificuldade. Isso pode acontecer, é muito comum, mas sempre priorizando, buscando, quando possível, a reconciliação. Amém? Segundo lugar, com perdão e cura emocional. Perdão e cura emocional nessa área de divórcio ou separação. As pessoas vêm carregadas, gente, de mágoas, né, de amargura, de ressentimento, sentimento de vingança. Então a gente precisa ministrar o que, gente? O perdão. Qual é a arma do crente, gente? Amor e perdão. Amor e perdão. Então você vai ter que ministrar na vida daquela pessoa. Se não der conta sozinho, traz para a gente pode te auxiliar. E ministrar o perdão. Perdoai-vos uns aos outros, é o que diz Colossenses 3:13. Mateus 18 também, Jesus destaca um capítulo inteiro só sobre perdão. É aquela famosa parábola do servo credor, né? Que devia lá para o rei, se lembra daquele episódio? E aí veio o conservo devendo muito menos que ele, e ele pulou no pescoço daquele cara: me deve, me paga o que me deves. E aí o rei, sabendo daquilo, pegou aquele servo mau, lançou na cárcere até que pagasse a dívida, e a dívida era impagável. Então essa ilustração ali de Jesus mostra que todos nós erramos, todos nós falhamos. Se for possível, a restauração, perdão e a cura, e é possível, muitas vezes, nós precisamos ministrar perdão, e automaticamente com o perdão vem a cura emocional. Amém? Irmãos, não existe chave mais poderosa do que o amor e do que o perdão. Vamos falar junto? As duas armas do crente. João, pode abrir lá. As duas armas do crente, não, está aqui, ó, está aqui, ó. As duas armas do crente é perdão e amor. Amém, gente? Terceira coisa, proteção dos filhos, né? Diante de uma situação de conflito, de divórcio, de separação. Evitar conflitos na frente das crianças, né? Se você está ajudando aquele casal, está naquela confusão, naquela briga, evite conflitos na frente das crianças, porque as crianças podem se traumatizar com isso. E busque orientação para ajudá-las a processar a situação. Quer dizer, às vezes vai ter uma criança ali, um adolescente envolvido, que você vai ter que intervir, você vai ter que ajudar, você vai ter que apoiar, você vai ter que consolar mediante aquela situação. Que muitas vezes os pais não estão nem aí, gente. Eles querem chutar o balde, cada um para um lado, e as crianças às vezes estão envolvidas naquela situação. Claro que existe N casos, tá, gente? Nós não estamos estereotipando ninguém, nada disso, mas se for possível, nós precisamos ajudar as famílias a lidarem, principalmente protegendo os filhos. Fala comigo, proteção dos filhos. E a quarta estratégia com relação ao divórcio ou separação é reconstruir a identidade em Cristo. Reconstruir a identidade em Cristo, ou seja, relembrar para a pessoa, né? Às vezes ela está ferida, se separou, se divorciou, está toda machucada. Nós precisamos relembrar o valor que ela tem em Jesus. Muitas vezes ela está lutando, né, com aquele sentimento de rejeição, de abandono. Nós precisamos ministrar no coração daquela pessoa que Jesus não vai deixá-la sozinha, que Jesus vai estar com ela no meio da dor, no meio da dificuldade. O Senhor está conosco em toda e qualquer situação se nós estamos nele, tá bom? Então relembrar o valor dado por Deus. 1 Pedro 2,9, eu vou ler aqui rapidinho para vocês. 1 Pedro 2,9.
9 diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala: eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Você é tudo isso, gente. Você é um príncipe de Deus, você é uma princesa de Deus. Por mais que seres humanos falhem, o Senhor te acolherá, o Senhor vai te abrigar, o Senhor é o nosso refúgio. Por mais que pessoas nos frustrem, e muitas pessoas, e nós também vamos frustrar pessoas, o Senhor jamais vai nos decepcionar. Amém? Até no caso do naufrágio da fé, né, da apostasia, na verdade não é Deus que abandonou a pessoa, é a pessoa que virou as costas e abandonou Deus. Deus está ali de braços abertos, doido para tê-lo de volta, né? A parábola do filho pródigo. Se o filho se conscientizar, se arrepender e voltar para a casa do pai, o pai vai correndo na direção dele e recebe ele de braços abertos, gente. Assim é o nosso Deus. Amém? Então relembre o valor dado por Deus e evite, né? Evitar o isolamento. Geralmente as pessoas, quando estão feridas, machucadas, traumatizadas por um divórcio, uma separação, às vezes elas estão tão feridas que elas se isolam. Isolamento não vai resolver, gente. Nós precisamos interagir, precisamos estar junto com os irmãos, precisamos ter comunhão, porque é nos afetos, é nos relacionamentos que nós somos curados. Aprenda isso, gente. Relacionamento fere. Fere ou não fere, gente? Às vezes sim. Mas tem relacionamentos também que promovem cura. Selecione bem com quem você vai se relacionar, gente. Tem gente que nos fere, mas tem gente que nos cura. Você já viu? Às vezes Deus tira um amigo, te decepcionou, te frustrou, te traiu, te machucou, te abandonou. De repente Deus manda um renovo, uma outra amizade, um outro relacionamento abençoado por Deus. E aquela pessoa é como um renovo de Deus para o seu coração, gente. Nós não podemos desistir das pessoas, porque pessoas nos feriram. Sempre vai acontecer isso, gente, ao longo de toda a nossa vida. Amém? Nós que temos também que tomar cuidado para não ferir e machucar as pessoas. Nós temos que ter cuidado do nosso coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu li hoje, Provérbios 4. Porque dele procede as fontes da... Tem gente que é bom de cuidar do seu coração, mas não tem cuidado com o coração alheio, gente. Você precisa cuidar do teu coração, e você também precisa ter cuidado com o coração do outro. Porque da mesma maneira que o teu coração é frágil, do outro também. E tem gente que não tem esse cuidado. É destrambelhado, desbocado, ferindo. Presta atenção no que eu vou falar, gente. Toda pessoa ferina, que vive ferindo os outros, é uma pessoa que tem uma ferida mal resolvida no seu interior. E preste atenção no que eu vou te ensinar. Com a mesma ferida que geralmente nós fomos feridos lá atrás, se aquela ferida não for resolvida no nosso interior, você vai repetir o ciclo da ferida através dos seus relacionamentos. Com a mesma ferida que você foi ferido, você vai continuar ferindo os outros. Então nós precisamos resolver essas questões no Senhor. Nós precisamos dizer não para a amargura, para o ódio, para o ressentimento, para o desejo de vingança. E nós precisamos aprender a perdoar as pessoas. Amém? Ah, pastor, mas ele não merece. Tu também não merecia. E Jesus se prontificou a te perdoar. Toda vez que a gente não se perdoa também, a gente está sendo orgulhoso. A gente está dizendo que a gente é melhor do que Jesus. Melhor do que Deus, que é o perfeito e decidiu nos perdoar. Se Deus sendo perfeito, se Jesus sendo o Senhor e Salvador da nossa vida, decidiu nos perdoar, quem somos nós? Será que nós somos melhores que Deus? Será que nós somos melhores que Jesus? Para não nos perdoar?
Vocês estão entendendo isso, gente? Então nós precisamos vencer isso, precisamos nos quebrantar diante do Senhor e precisamos relembrar o nosso valor dado por Deus. Acabei de ler 1 Pedro 2,9, mas também o valor das pessoas que nós estamos ajudando e apoiando a reconstruir a identidade em Cristo. Amém? Terceiro problema, gente. Primeiro problema eu já falei, tá? Traumas emocionais ou espirituais. Segundo problema já falei também, divórcio ou separação. Terceiro problema agora, vícios e compulsões, que é a mesma coisa, tá? Vício e compulsão é a mesma coisa. Vícios de álcool, de drogas, de pornografia, são os mais comuns hoje em dia, tá? Drogas, álcool, pornografia. Como é que a gente lida com isso? Como é que os cristãos podem ajudar outras pessoas a saírem dessas crises? Primeiro, gente, ministrando o arrependimento. Arrependimento, gente. E a entrega do coração dessas pessoas a Jesus. Nós precisamos reconhecer a nossa dependência, né, dessa compulsão, desse vício, como uma escravidão, e precisamos clamar diante de Deus por libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. João 8:36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem quer ser livre aqui, em nome de Jesus? Tem muita gente que acha que conhece a Jesus, gente, mas não conhece. Vive preso, vive escravo do pecado. Se tem alguma área que nos domina, aquilo se torna o nosso Senhor. Se o dinheiro nos domina, eu fico escravo do dinheiro, cheio de avareza, cheio de cobiça, pisando em todo mundo, trocando pessoas por bens materiais. Sim, infelizmente, gente. Tem muita gente assim. Então nós precisamos resolver essas coisas. Entender que toda dependência é escravidão. Fala comigo, dependência é escravidão. E diante da escravidão só tem uma solução: a libertação. Às vezes são demônios, às vezes são entidades que ali estão, né? Aqui a Maria Rosa, especialista nisso também, de libertar pessoas. Uma vez eu vi a Maria Rosa expulsando o demônio, eu fiquei assim de boca. Estava eu e ela dentro da salinha lá pastoral. Ela viu o demônio pular na mente da pessoa, a mulher virou o olho na hora e já repreendeu o demônio e tal, manifestou o demônio ali e já expulsou. Que coisa linda. Amém? Libertação. É uma graça que você tem, mano. É um dom, é uma capacidade que você tem em nome de Jesus, tá bom? Segundo, gente, prestação de contas. É importante ter um mentor, ter um grupo de apoio, né? Que pode ser a célula, pode ser o teu pastor, pode ser um irmão mais velho, uma pessoa que vai ser a sua prestação de contas. Por exemplo, o pastor Giovanni tem. Com quem que o pastor Giovanni presta conta, gente? Com o pastor que está todo mês aqui com nós, o Irã. Eu presto conta para o Irã. Talvez vocês não saibam, gente, mas toda pregação que sai desse altar passa pelo filtro do Irã. Ele escuta todas elas. Escuta os meus devocionais, qualquer erro, qualquer falha, qualquer coisinha, ele chega, me liga, fala comigo, puxa a minha orelha. Eu coloquei a minha vida para ser cuidado pelo pastor Irã. Tem mais tempo de fé, cuida de 22 igrejas, é diretor de um seminário, é alguém que eu reconheço que é maior do que eu. Amém? Às vezes não precisa ser maior, mas seja no mínimo do mesmo nível que você, maduro, um crente maduro. Não precisa ser obrigatoriamente seu pastor, gente. Pode ser uma irmã mais madura, um irmão mais maduro, mas todos nós precisamos prestar conta para alguém, né? Por exemplo, na casa do Edmilson, a Dani presta conta para ele, ele é o cabeça. Os filhos prestam conta para o pai, sim ou não? Sim, na minha casa os meus filhos prestam conta para mim, hoje mesmo. Tive que puxar a orelha da Giovana, tal. Começou a pedir dinheiro demais, eu... O que é isso? Tá, para quê? Pá.
E sempre precisa dar um puxãozinho de orelha, porque senão já viu, né? Se não coloca limite, vira sem freio. Ainda mais menina, né? Quem tem menina aqui sabe, lá atrás sabe. Tem que ir podando, tem que ir colocando limites, em amor. Aí eu estava conscientizando ela, ó filha, lembra, agora nós temos 2 filhos estudando fora, as nossas finanças estão bem reduzidas, eu preciso que você colabore, não fica gastando com coisas supérfluas, segura as pontas aí, agora tem o teu irmão estudando lá, a gente também precisa ajudá-lo lá. Então, você precisa conscientizar as pessoas, colocar limites. E eles prestam conta para mim. E eu presto conta. Também para os irmãos aqui na igreja, como pastor, a gente presta conta para vocês, sim ou não? Vocês prestam conta para mim e também para os demais irmãos. Nós somos uma comunidade. Nós estamos interligados, gente. Sim ou não? Somos membros do corpo de Cristo. Então isso é muito importante, prestação de contas. É muito importante compartilhar as lutas que você está passando, mas também compartilhar as vitórias que você está tendo, né? Nós estamos na célula lá de segunda-feira. Que maravilha, né? As irmãs contando aqui, ontem ela estava compartilhando uma experiência sobrenatural com Deus, que coisa linda. Aí ela começou a compartilhar, pronto, a célula foi para uma outra direção, né? Foi uma outra direção, gente. O Espírito Santo é lindo. A célula foi para uma outra direção. Olha que coisa linda. Nós temos que compartilhar as nossas lutas, mas também as nossas vitórias. Presta atenção, gente. O verdadeiro amigo, ele vai se alegrar com as suas conquistas. Ele não vai invejar você, ele vai se alegrar com o teu sucesso, com a tua vitória. Porque ele ama você. O teu sucesso é o sucesso dele. A tua alegria é a alegria dele. E é assim que nós temos que ter, se queremos formar nesse lugar uma comunidade saudável. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Então vamos lá. Terceira estratégia para vencer os vícios, álcool, drogas, pornografia, etc., é a renovação da mente. Renovação da mente, gente. Isso é muito importante. Substituir pensamentos destrutivos pela palavra de Deus. Romanos 12, 2. Olha só o que diz Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, é um texto bem conhecido. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes aquela pessoa que está debaixo de um vício, de uma escravidão de pecado, ela está com a mente toda desfigurada pelo diabo, gente. Ou é por demônios, ou são palavras que ela ouviu de outras pessoas, ou às vezes coisas que ela colocou sobre si, sentimentos de culpa terrível. E aí ela tem esses pensamentos destrutivos, pensamentos negativos, pensamentos de ruína, pensamentos de destruição, pensamentos às vezes até suicidas, gente. Meu Deus, como eu já atendi gente com pensamento assim. Principalmente os nossos adolescentes estão tendo esses problemas. Não sei se você percebe isso. Nós temos uma geração de adolescentes sendo contaminados com pensamentos suicidas. Isso pode acontecer em qualquer família, gente. Em qualquer lugar. Nossos filhos estão sendo bombardeados. E às vezes perseguidos por espíritos de morte. Isso pode acontecer. Então nós temos que estar sensíveis a eles, né? Nos colocarmos ali e ajudarmos eles a quebrarem esses pensamentos destrutivos. E através da palavra de Deus, declarando palavras proféticas, palavras das escrituras sagradas, ajudando eles a substituir esses pensamentos. Sim, substituir. E ocupando o tempo com atividades saudáveis. Ocupando o tempo com atividades saudáveis. Geralmente quando eu ajudo pessoas nessa área, eu ensino eles a lerem a Bíblia, a orar, a ler bons livros, porque mente vazia é aeroporto do quê? Do diabo. Sim ou não, gente? Vamos falar junto? Mente vazia é aeroporto de Satanás.
Você pode ver, quando você está descansando em algum momento, você fica mais vulnerável aos ataques na mente, pelo diabo. Sim ou não? Se você está ali no momento relax, né? Um momento zen ali, que a gente brinca, né? É ali que o diabo tenta se infiltrar na sua mente. Por isso que a Bíblia Sagrada é contra a passividade de mente, gente. Esse negócio de, vamos meditar, anule a sua mente. Deus é contra essas coisas. Porque quando você deixa vazia a mente vazia é aeroporto do capeta. Os demônios deitam e rolam numa pessoa passiva, numa pessoa com mente vazia, que é tudo que as religiões orientais promovem, passividade de mente, porque daí entra o bichão lá dentro. Eu já expulsei demônio, gente, de pessoas que fazem yoga, fazem meditação transcendental, é a coisa mais comum, porque deixa a mente passiva. Nada contra, né? A yoga como alongamento físico, né? Está aqui um educador físico, não tem problema nenhum. Alongamento, exercícios físicos e tal, não tem problema. Mas quando a yoga, né, ou a meditação se transforma em algo para passividade de mente, existe sim perigo para isso. Outra estratégia, gente, com relação a vícios: afastar-se de gatilhos. O que são os gatilhos, gente? São situações que podem despertar alguma reação inconsciente na pessoa. E a Bíblia diz que nós temos que evitar ambientes tóxicos, relacionamentos que incentivam o vício. Isso podem ser um gatilho, amizades erradas, alianças erradas, pessoas sedutoras, tentadoras, ambientes perniciosos. Você precisa eliminar da tua vida, que são gatilhos. Paulo diz: fujam da imoralidade sexual, 1 Coríntios 6,18. Você não pode brincar com isso, gente, você tem que fugir, assim como José. Se José ficasse ali brincando, batendo papo com a mulher de Potifar, o que tinha acontecido? Ele tinha caído. Mas a Bíblia diz que ele, ela puxou a roupa dele, ficou com as vestes dele na mão, e ele, e mesmo assim aquela mulher terrível, a Potifera, que provavelmente era uma mulher belíssima, porque ele era um general egípcio, né? Não era qualquer mulher, queria se deitar com José, que era uma espécie de mordomo, gerente geral da casa. O que aconteceu? Ele saiu correndo, falou: como farei isso? Como eu me levantarei contra o meu Senhor que me confiou toda a sua casa? E como me levantarei contra o meu Senhor? Olha o temor do Senhor desse homem. Ele não ficou brincando, ele não ficou de trelelé com ela. Ele, fugiu da imoralidade sexual. Toma cuidado, gente, com redes sociais. Hoje está caindo muito homem, mas também está caindo muita mulher. É quase pau a pau. Hoje está feio o negócio dos dois lados. Então, fuja da imoralidade sexual. Evite ambientes tóxicos, perigosos, perniciosos e relacionamentos que incentivem o vício. Se você tem problema com álcool, vive no boteco, vive rodeado de bêbado, o que vai acontecer? Você não vai conseguir vencer essa área, gente. Se você tem dificuldade nessa área, você não pode estar rodeado de pessoas que vivem se embriagando. Então você tem que se apartar desse tipo de relacionamento. Afastar-se de gatilhos é o tema ali, tá bom? Então vamos lá, quarto problema, quarta crise aqui que nós estamos vendo as estratégias cristãs para enfrentar as crises. É a questão da infidelidade conjugal. Nós já abordamos aqui um pouquinho e agora vamos trazer as estratégias. Infidelidade conjugal. Primeira coisa, gente, nós precisamos de um arrependimento genuíno e de transparência. Transparência. Uma vida conjugal tem que ser uma vida transparente.
Os dois têm que ter acesso ao celular. Uma pessoa que fica escondendo o celular do outro, pode ter certeza que está devendo no cartório, gente. Uma pessoa que coloca a senha para o outro não ter acesso, isso não é de Deus, isso é errado. É claro que a mulher também tem que ter equilíbrio, né? Não precisa ficar fuçando toda hora o celular do marido para tentar achar coisa. Mas ela precisa de transparência. Ele também pode ter acesso ao celular dela. Os dois, de preferência, como eu e a Sofia, os dois têm acesso aos dois celulares, os dois têm a mesma senha padrão, nós não temos problema nenhum com relação a isso. Eu mesmo nunca olhei o celular da minha esposa. Nunca olhei o celular dela. Eu só olho, assim, para querer fuçar coisas, vocês entenderam, né? Eu só olho o celular dela quando ela me pede alguma ajuda para alguma coisa que ela não está dando conta de fazer. Então, transparência, gente. Sermos transparentes, sermos verdadeiros, sermos arrependidos. E isso é muito importante. O ofensor, né, aquele que foi infiel ali no relacionamento, deve assumir a responsabilidade, deve cortar o relacionamento adúltero e buscar o perdão daquele que ofendeu. Quando for possível, é claro. Sempre a gente está falando, quando for possível. Que às vezes a pessoa foi ofendida, ela não quer mais nada, é um direito dela, e ela sai fora da relação e acabou e pronto. Mas se for possível, buscar o perdão, aquele que ofendeu o outro, assumir a responsabilidade, compreender que você precisa de um tempo para restaurar a credibilidade que outrora foi perdida. Isso não é do dia para a noite. Tem muito homem que fala isso, né? O cara vai lá, pintou, bordou, aprontou, aí pediu perdão e acha que só pelo simples fato dele pedir perdão, do dia para a noite a mulher já tem que dar de volta 100% do crédito que ele tinha. Isso é um erro grotesco, gente. Se ela te perdoou, ela zerou a sua dívida. Mas quem tem que construir o crédito de novo, quem é? Aquele que ofendeu o outro. Sim ou não? Agora, se a pessoa fica escondendo, né? Fica agindo com mentiras, gente, não tem como recuperar o crédito. Está zerada a conta, mas não tem crédito. E para se adquirir um crédito é necessário tempo. É necessário tempo, ok? Reconstruir a confiança é outro ponto importante. Ter paciência, ter transparência total, acesso ao celular, acesso às redes sociais. Às vezes é necessário apagar a rede social, gente. Tem gente que não sabe lidar com isso. Eu já cheguei para vários maridos, várias mulheres, arranca a tua rede social. Você quer resolver essa área da tua vida? Você tem sido fragilizado nessa área? Arranque a rede social. Você consegue viver tranquilo, gente, sem rede social. Rede social não é a nossa vida. É um detalhe da nossa vida, mas não é a nossa vida. Sim ou não? Sim. O que é mais importante, a rede social ou o meu casamento? Coloca na balança. Então, muito importante isso que nós estamos falando, reconstruir a confiança. Gestos concretos de compromisso, de aliança com outra pessoa. Terceira resposta aqui com relação a problemas de infidelidade conjugal, um aconselhamento especializado, gente. Aconselhamento especializado. Às vezes você não está dando conta de lidar com isso sozinho. Às vezes você tentou resolver e não deu conta. Você precisa de ajuda. Deixa eu deixar bem claro aqui uma coisa, gente. Todo problema conjugal, primeiramente o casal precisa tentar se resolver. Quando isso não for possível, estou tendo dificuldade, não estou dando conta, não estou conseguindo, aí você precisa buscar ajuda especializada. Amém? Eu tenho 23 anos de casado, 2 vezes na minha vida eu precisei de ajuda para entender, para resolver uma situação de conflito com a minha esposa. Não tem vergonha de falar isso aqui para vocês, colocar na internet. Todos nós, uma hora ou outra, precisamos de ajuda, gente.
e eu tenho formação teológica, sou um pastor, especialista na área de casais e família. 2 vezes nesses 23 anos de casado, eu precisei de ajuda. E foi uma bênção na minha vida. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Vamos falar junto? Coloca a mão no seu coração. Fala, eu não posso ter vergonha de pedir ajuda, gente. Nós precisamos da ajuda, nós precisamos uns dos outros. Sim, precisamos. Vejo os meus pais, né? Meus pais vão completar 50 anos de casado. Ano que vem. 50 anos de casado. Olha que coisa linda, tão raro hoje. Aí eles vão levar a família toda para um cruzeiro. Ano que vem. Nós já estamos tudo alvoroçados já. Eles juntaram dinheiro ao longo de alguns anos aí para levar a família toda para um cruzeiro. Saindo lá de Itajaí, a gente vai até Buenos Aires e depois volta, acho que para Itajaí ou Porto Alegre, uma coisa assim. Olha que coisa linda. Então, isso é muito bacana, gente. Às vezes nós precisamos uns dos outros, precisamos investir tempo naquilo que realmente é importante. Isso é maravilhoso, ele já está sonhando. O meu pai é o mais empolgado. Não é nem nós, é ele. E é lindo isso, quando você aprende a buscar ajuda, a valorizar aquilo que realmente é importante. Tá? Então, dentro do aconselhamento especializado, terapia de casais é importante, orientação pastoral para tratar das raízes do problema. Tem gente que causa uma tempestade num copo d'água. Às vezes o probleminha é desse tamanho e a pessoa faz um problemão gigantesco. Então, às vezes nós precisamos lidar com carência, lidar com amargura, e para isso nós precisamos de aconselhamento especializado. E por último, gente, com relação à infidelidade conjugal, a restauração do pacto. Às vezes vai ter que ser feito isso, um renovar dos votos matrimoniais. Por quê? Porque com a infidelidade, às vezes aqueles votos foram quebrados, a aliança foi quebrada e ela precisa ser renovada. Às vezes uma pequena cerimônia ali a nível familiar, ou diante de um pastor, pode ser numa sala pastoral, fazer essa renovação dos votos matrimoniais, reafirmar o casamento como uma aliança diante de Deus, é o que nos ensina Marcos capítulo 10, versículo 9. Amém? Fala comigo, renovação do pacto. Lembrando, gente, que casamento não é contrato. Casamento é uma aliança. Fala comigo, casamento não é contrato. Casamento é uma aliança. E Deus fez o casamento para, se possível, se os dois colaborarem com Deus, e Deus sempre vai colaborar com eles, é que seja para sempre. Amém? Para sempre, mas nós precisamos entender que não existe família perfeita, não existe casamento perfeito. Todo casamento são 2 pecadores debaixo do mesmo teto, que com a ajuda de Deus procuram viver uma vida cheia de graça, misericórdia, perdão, amor, honra, tendo Jesus como centro do lar e da família. Amém? No salmo anterior, o 127, diz isso: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quem nos ajuda a edificar uma casa para a glória de Deus é o Senhor. O que Jesus diz lá em João 16, 5? Sem mim, nada podeis fazer. Vamos falar juntos? Sem Jesus, eu nada posso fazer. Amém, gente? Glória a Deus. Joãozão, quantos minutos está aí já? Tá, quantos minutos já foi? 49? Tá, então vamos dar uma pausinha, tá? Cafezinho, depois a gente continua aí. Pode dar stop.